Dando continuidade aí ao que eu havia comentado no último vídeo sobre circuitos indicadores de queima, né, ou indicador de estado de um fusível, eu montei um circuito, esse circuito aqui que vocês estão vendo aqui na tela, usando aí um LED bicolor de 2 terminais. Eu fiz um primeiro vídeo mostrando um circuito simples, né, com um transistor semelhante a esse, que utilizava 2 LEDs, um LED indicador de fusível ok e um LED indicador de fusível queimado. E aí, eu tive uma pergunta de um colega falando a respeito da possibilidade de construir com LED bicolor. Daí no último vídeo eu comentei sobre as diferenças do LED bicolor de 3 terminais e 2 terminais. Então a gente tem de 3 terminais, que tem o catodo comum. O catodo dos 2 LEDs eles são comuns, né? Então tem 3 terminais, o anodo 1, o anodo 2 e um catodo que é comum. Então dentro de um encapsulamento, um invólucro, eu tenho 2 LEDs ali dentro. Um que produz uma luz de uma cor e outra luz de outra cor. E a gente tem também o LED bicolor de 2 terminais apenas. Como que funciona? O LED bicolor, são 2 LEDs conectados em antiparalelo, né? Eles estão em paralelo, anodo com anodo, anodo com catodo e catodo com anodo. Mas além deles terem 2 pontos em comum, que é o conceito de associação em paralelo, eles estão antiparalelo, eles estão ligados invertidos, né? Como eu mencionei, anodo do LED 1 com catodo do LED 2 e o anodo do LED 2 com catodo do LED 1, né? Então eu tenho 2 terminais, se eu polarizo num sentido positivo e negativo, acende o LED. Se é negativo e positivo, eu ligo o segundo LED, o outro LED. Então eu montei aqui o circuito. Isso aqui é só uma proposta, né? Mas na verdade a gente poderia fazer de outras formas também. Aí vai da criatividade, né? Da otimização, se você quer fazer com mais componentes, com menos componentes. Nesse caso aqui, eu tenho a entrada, né? Eu coloquei de 12 volts, como anteriormente. Então, essa alimentação CC, né, de corrente contínua, poderia vir aí de uma fonte, de uma bateria, um circuito, né, alimentado com corrente contínua. Poderia ser 5, 8, 9, 12, 24, 18, 48, X volts. Né? Eu coloquei 12 aqui porque é um nível muito comum e eu tinha que escolher um exemplo. Essa chave aqui, basicamente, ela está representando o fusível, né? Então, eu estou usando o Proteus da mesma forma que anteriormente para simular. Então aqui seria a entrada e aqui seria a saída. Aqui, ó, eu conectaria o meu circuito que eu estou alimentando. Então na entrada desse circuito eu vou conectar um fusível, né? Esse fusível é um elemento de proteção contra sobrecorrente. É um fusível normalmente em eletrônica de ação rápida ou ultra rápida, né? Esses fusíveis de vidro aí é um bom exemplo. Então, quando esse fusível queima, eu quero indicar que ele queimou. E quando ele está no estado comum, né, em condições normais de operação, quando ele está fechado, né, eu também quero indicar que ele está ok. Então, posso usar um LED bicolor. Aqui no exemplo eu coloquei 2 LEDs no Proteus, porque aqui eu não estou com uma biblioteca que é de um LED bicolor. Então eu estou usando 2 LEDs para representar o LED bicolor. Lembrando que eu tenho o catodo do D1 com o anodo do D2 e o anodo do D1 com o catodo do D2. Então eu tenho apenas um anodo e um catodo de saída, né? Ou vice-versa. No LED bicolor de 2 terminais, nesse caso, a gente nem poderia chamar de anodo e catodo, porque de cada lado eu vou ter um anodo e um catodo. Não seria terminal 1 e terminal 2, certo? Então qual que é a jogada aqui, né? Eu vou simular primeiramente para facilitar. Veja, a chave está aberta. No que a chave está aberta, ó, o LED vermelho está ligado. Aqui ele está. O LED vermelho, ele aqui no Proteus, ele não tem uma indicação assim expressiva, né, quando ele liga. A animação do LED aqui ela é tímida. O LED verde ele acende melhor, né? Então o LED vermelho está ligado quando a chave está aberta, fusível queimado. E quando a chave está fechada, que seria o fusível ok, ó,
o LED verde vai estar ligado. Mas vamos entender como é que funciona. Veja, quando a chave está fechada, eu basicamente, né, tenho 12 volts. Aqui eu estou derivando 12 direto para esse circuito, né, de monitoramento. A gente poderia chamar de monitor de estado do fusível. Então eu já estou alimentando essa linha e essa linha. Aqui um divisor de tensão de duas resistências e aqui um resistor ligado numa chave, num transistor, que vai ser meu elemento de comutação. Veja, quando a chave está fechada, esses 12 volts só vão aparecer aqui, né? Chave fechada, que é um curto, então fusível em condições normais. Aí esse 12 volts vai produzir o que? Uma corrente aqui. Esse transistor Q3 vai saturar. O transistor aqui está trabalhando como uma chave, né, eletrônica, então ele vai saturar. Eu vou fechar essa chave aqui do coletor para o emissor. Esse terra vai aparecer nesse ponto aqui. Esse terra aparecendo nesse ponto, vai ter uma corrente que vai sair daqui, vai descer para o terra. E ao mesmo tempo que eu tenho um divisor de tensão, vai ter uma corrente que vai passar pelo resistor R3, vai ser dividida entre o resistor R4 e o LED D1. Então vai circular uma corrente aqui pelo LED D1. Bom, mas por que o LED D2 não acende? Veja, nessa condição, transistor saturado, esse terra, esse 0 volts do circuito, ele está conectado nesse ponto aqui. Então nesse ponto eu tenho terra, eu tenho 0. 0 no anodo não liga o LED. Eu preciso polarizá-lo diretamente, né? O LED é um diodo. Então esse LED D2 não vai ligar. E o LED D1, por que ele está ligado? Porque eu tenho 12 volts nesse ponto, né? Então tem um resistor aqui em série com o LED. É um resistor de 470. Esse resistor de 470 é um resistor limitador de corrente. Então vai circular uma corrente aqui, ó, limitada pelo 470, ligando o LED verde. E eu fecho o circuito pelo transistor, que está jogando 0 aqui. Agora, se eu abrir a chave, o que vai acontecer? Eu tiro 12 volts aqui. Eu já não tenho mais potencial aqui. Eu não tenho corrente na base do transistor. Esse transistor está aberto, funcionando como uma chave aberta. Estando aberto, esse ponto aqui não mais tem o terra. Então, esse ponto, né, vai estar basicamente conectado na linha de alimentação pelo resistor R2. Então, vai ter uma corrente que agora vai circular pelo resistor R2. Essa corrente vai chegar aqui, ó, eu vou encontrar dois LEDs. Um polarizado reverso, que é o D1, que agora não mais vai estar polarizado. E o D2, polarizado direto, a corrente vai circular pelo diodo D2 e fechar o circuito, né? Eu preciso de uma diferença de potencial, ele vai fechar o circuito pelo resistor R4. Agora, por que o D1 não liga? Né? Se o potencial no anodo é maior do que o do cátodo, eu teria corrente pelo D1. Mas, aqui, ó, eu tenho um divisor de tensão. Então, se eu tenho 12 volts nesse ponto e eu tenho duas resistências, se a gente desprezasse essa impedância aqui, desse ponto em relação ao terra, que está em paralelo com o R4, a tensão nesse ponto vai ser aproximadamente 6 volts. Por que isso? Porque eu tenho 470 ohms aqui e 470. Eu tenho um divisor de tensão com dois resistores de valores iguais. Então a tensão se divide da mesma forma, 6 volts para cá, 6 para cá. Então se aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 12, né, 12 é maior que 6. Então, eu vou ter uma corrente desse ponto para o terra, fechando o circuito. E aí, o único diodo que dá a condição dessa corrente acontecer é o diodo D2. Então, com a chave aberta, transistor Q3 desligado, corrente circulando do resistor R2 para o resistor R4. Se a chave estiver fechada, transistor Q3 saturado, chave ligada, né? A chave aqui, o transistor ligado. Esse ponto aqui vai ter um terra, e aí a corrente vai circular no sentido contrário, passando por R3, pelo LED e pelo terra. A corrente dos LEDs, ela vai ser diferente, porque nessa primeira condição, eu tenho apenas o R3, né, limitando a corrente do diodo D1. Na segunda condição, eu tenho o resistor R2 e o resistor R4. Então, para calcular a corrente do LED D1, eu pego 12 volts, que é a tensão da entrada, menos a queda do LED, dividido pela resistência R3, que é a única que limita a corrente.
Já para achar a corrente do LED D2, eu pego os mesmos 12, né? E aí, basicamente, eu vou considerar o R2 e o R4. A soma das duas resistências seria 690 ohms. Seria a resistência que limita a corrente. A gente poderia até vir aqui, ó, e fazer esse cálculo para a gente poder entender melhor. Eu vou pegar o 12, eu vou tirar 2 volts. Vamos considerar que a queda aqui é 2 e a queda aqui é 2. Isso aqui vai depender muito do LED, né? O LED verde tipicamente tem uma queda de 2, 2.2. O LED vermelho tipicamente costuma ser 1.8. Então, se a gente pegasse aqui 12 menos 2,2, que seria a queda do LED verde, e pegar esse resultado, 9.8, dividir por 470, a gente encontra aqui, ó, uma corrente, se eu andar uma casa aqui, ó, de 20,8 mA. Então, 20,8 mA é uma corrente típica aí de LED. Agora, se eu fizer o outro cálculo, considerando a corrente do outro LED, desse LED que está aceso, seria 12 menos 1,8, que é a queda de tensão no LED. O que sobra vai estar nas duas resistências, né? E elas vão limitar a corrente. Então, 220 mais 470, eu vou dividir esse valor por 690 ohms, tendo aí uma corrente de 14,7, aproximadamente 15 miliamperes. Então, dessa forma, a gente monta aí uma proposta simples. Isso aqui pode ser melhorado. Nesse caso aqui, a gente está usando um transistor e 4 resistores para fazer essa jogada de deixar o LED bicolor de 2 terminais, indicar o status, né, a condição de um fusível. Dependendo desse nível de tensão aqui, ó, será necessário mudar esse resistor de base. O resistor de base limita a corrente aqui na base, mas essa resistência ela não pode ser muito alta para não colocar o transistor aqui na região linear de operação. Então o transistor tem que trabalhar como uma chave e não como fonte de corrente. Então, dependendo desse nível de tensão aqui, esse valor de resistência pode ser até aumentado um pouco, ok? E se eu também diminuir esse valor de tensão, trabalhar com um nível de 3.3 volts, 2 volts, eu posso também diminuir um pouco o valor dessa resistência, que o transistor vai ficar saturado. Não vou entrar em detalhe em relação a explicar isso, porque demandaria mais tempo e uma pequena matematização aí dessa questão. Ok? Bom, eu fico por aqui. Espero de alguma forma que esse vídeo tenha sido útil e te dê outras ideias. Eu vou continuar fazendo outras propostas, mostrando alguns outros circuitos interessantes de indicação de queima de fusível e também outros circuitos envolvendo aí coisas comuns aí que podem ser úteis em circuitos eletrônicos. Beleza? Forte abraço aí, até a próxima.